Fala, gente boa! Tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Gentilmente, eu vou pedir para que você assista todo o conteúdo e, ao final, compartilhe para os seus amigos os grupos que você está inserido aí, que você faz parte também. Não esqueça o seu like, tá? É bem importante. Vou fazer um comentário rápido da minha impressão, as minhas impressões, minha leitura sobre o suposto golpe de Estado na Bolívia. Bom, a oposição e outros blogs, outros portais de ONGs, etc., que são opositores ao presidente Luiz Arce, declararam que foi um golpe teatralizado, um golpe no estilo cubano, nicaragüense, venezuelano. Eles estão falando de um teatro muito mal feito. O próprio líder, o cabeça do tal golpe de Estado, veio a público dando um relatório logo que foi preso, não teve muita adesão, né, não, os seus outros amigos militares não colaboraram com o tal golpe de Estado. Então, o Zúñiga, ex-comandante-geral do Exército, deu a seguinte declaração: este foi um alto golpe promovido pelo presidente, que está em baixa de popularidade. E nós conversamos e ele pediu para que forjasse um golpe. São declarações do próprio Juan José Zúñiga, que é o ex-comandante, o cara que encabeçou o tal golpe. O que a mídia mundial está apresentando e o que a priori foi nos informado, que havia realmente uma tentativa de golpe. Colocaram os tanques nas ruas, 12 pessoas no total ficaram feridas, eles chegaram, inclusive um tanque do exército chegou a arrebentar um portão de um prédio público, não lembro agora se foi do Congresso, sei qual prédio que foi, e eu vendo aquilo tudo ali, eu falei, olha, eu vou esperar mais um pouquinho, porque tratando-se de Bolívia, golpe, teatro, golpe fracassado, governo de militar, essa coisa toda é muito comum, a mídia internacional chega a afirmar que a Bolívia teve 200 golpes de Estado, ou tentativas claras de golpe de Estado. Enquanto, na verdade, a Bolívia teve, de fato, cerca de 20 e poucos a 30, até 37 golpes. Eu estou colocando essa imprecisão na informação para vocês, porque informações por exemplo, um livro de um ex-presidente da Bolívia, ele chegou a falar que a Bolívia teve oficialmente 22 a 23 golpes de Estado claros, definidos. 37 aconteceram em parte ou integralmente. Então, tratando-se de Bolívia, automaticamente, quando eu vi essas informações, eu falei, peraí, não vou analisar isso com o fígado, porque embora a tropa esteja na rua, os soldados estejam pilotando os tanques, não há, eu não estou vendo muita imagem de golpe. Golpe assim, eles vão para o tudo ou nada, eles tomam na força. E apesar da não adesão da alta cúpula militar ao golpe, ou alto golpe, ou golpe fake, ou golpe de marketing do Arce, presidente, junto com o Zúñiga, o ex-comandante do Exército, eu falei, vou esperar um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, então, vamos voltar aos fatos, tá? Esse ex-comandante do Exército, ele fez a Bolívia reviver o que a Bolívia tenta esquecer, que é uma democracia muito fraca, né? Além da sua economia, está em maus lençóis, já falo sobre isso, mas é uma democracia muito fraca, que passa constantemente, né, assim, década de 90, teve um outro suposto golpe, né, e desde que a Bolívia é Bolívia, ela vem numa sucessão de golpes, ditaduras, governo transitório, golpe, ditadura, né, dos homens aí que governaram a Bolívia até hoje, somente uma mulher que era uma presidente da Câmara, se não me engano, que já governou a Bolívia transitoriamente em um período, né, uma mulher. Se não falha a minha memória, que são muitas informações. Então a Bolívia, tradicionalmente, é muito frágil, uma democracia muito frágil, com muita instabilidade, as instituições não funcionam em suas independências, assim como o Brasil está experimentando isso na própria pele, né? A interferência das instituições uma sobre a outra, né? As esferas, uma sobrepondo-se à outra. Hoje nós vivemos uma ditadura no Brasil que é uma ditadura do judiciário, onde eles decidem aquilo que o povo eles decidem contra a vontade do povo, pois não foram eleitos contra o povo, estão censurando
as pessoas, censurando jornalistas, censurando influenciadores, estão retirando matérias do ar contra o presidente da Câmara em suposto escândalo envolvendo familiar e etc. E depois vão lá. É um negócio absurdo que está acontecendo no Brasil. Nós estamos fechando os olhos porque os caras não estão com tanques nas ruas, né? Mas nós sabemos muito bem que estamos numa juristocracia, é uma ditadura da justiça que em outros países que têm instituições mais fortes, que a população é mais revoltada e não vai aceitar isso facilmente, eles vão ali devagarinho, 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 com muita narrativa, né? Com uma purpurinada. Aqui no Brasil não. O negócio é realmente tupiniquim, realmente é um ditador, é um cara que é um usurpador da república e tá tudo certo. E está todo mundo quieto, porque o presidente é favorecido, os presidentes das duas casas, né, Senado e também da Câmara dos Deputados, são favorecidos em processos, né? Bom, eu não vou usar as expressões que eu quero usar aqui, não. Bom, enfim. Então, a gente está vendo o que é ter uma democracia fragilizada, só que a Bolívia é o extremo disso, né? Então, no dia de ontem, os jornais começaram a noticiar, os perfis que cobrem também geopolítica, notícias do mundo, política internacional, começaram a mostrar uma tentativa de golpe em que o Zúñiga, o Juan José Zúñiga, colocou a tropa na rua dizendo que haveria um golpe para restabelecer o Estado de Direito, a estabilidade do país, a democracia no país e tudo mais. Bom, há várias mídias, como eu estou mostrando, Los Tiempos, estão mostrando aqui, eles mostram através dessa matéria, que este foi um golpe teatralizado, mas eu já volto para aí, né? Então a mídia mundial foi retratando ali como eles estavam colocando as tropas e etc. Então 12 pessoas ficaram feridas, logo o grupo de Puebla, que é o antigo Foro de São Paulo, né, veio a público falando sobre essa tentativa de golpe, que era uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, expressão que a gente conhece bem aqui, e tudo mais, toda essa informação, né? CNN, aqui no Brasil, G1, a Associated Press, a Reuters, todo mundo falando sobre essa tentativa. Bom, então, tentativa que foi frustrada. O Juan José Zúñiga, que é o ex-comandante-geral do Exército, ele não teve adesão suficiente, apesar de ter colocado parte da tropa na rua. Cerca de 30 militares estão presos, né? Ele foi preso, né? E cerca de 30 militares também estão presos, segundo informações de parlamentares e de outros portais. Então vamos ao que interessa. O golpe foi fracassado, não teve muita adesão, né? Não teve muita adesão, logo eles conseguiram conter esse golpe. O que a oposição está falando? Primeiro, que o ex-comandante do Exército, o Zúñiga, ele é uma figura que já estava sendo processada há um tempo atrás por corrupção. Então ele foi processado por corrupção, foi condenado a 7 dias de prisão, mas logo depois disso ele entrou na carreira pública, na vida pública, sua participação política foi pela indicação em 2022. Então esse homem que encabeçou essa tentativa de golpe, o Juan José Zúñiga, ex-comandante do Exército, apesar do seu histórico de corrupção, ele entrou na vida política em 2022. Nos seus 180 anos de vida, a Bolívia viveu 97 anos sob regime militar, 82 sob regime civil e 1 sob a direção de conselhos civis e militares. Olha o histórico do país, né? O próprio Zúñiga chegou a afirmar, quando foi preso, ele falou: isso foi um autogolpe. Isso foi combinado com o presidente do país, o Luiz Arce, ou seja, ele combinou comigo essa teatralização para que as pessoas, e não sou eu que estou falando, tá, gente? Para que a população não sinta ou não perceba ou não faça pressão popular sobre ele, porque não tem gasolina, o país está com crise de abastecimento de combustível, o dólar está batendo recorde, a moeda da Bolívia está sendo devorada, seu poder de compra pela inflação, o país está em séria crise econômica, logo o presidente está em baixa de popularidade. Então, segundo o líder do tal golpe fracassado, palavras dele, esse foi um autogolpe combinado comigo, alguns militares, e o próprio Luiz Arce, para promover-se, a fim de que a população não olhe objetivamente para os problemas sociais, econômicos e políticos do país. E agora ele cresça em popularidade, porque ele conseguiu acabar com o golpe, ele conseguiu destruir o golpe. Então, é algo que foi construído segundo o mesmo. O cara que deu o golpe, que ele encabeçou esse golpe, ou a tentativa dele,
Ele falou sobre isso, que o presidente precisava dessa tacada para se promover. Não sei se isso é verdade, tá? Estou só trazendo esse fato para você. El Diário está retratando isso. O governo montou um espetáculo burlesco com maus atores. E aqui tem fala de cientista político e tem fala também de políticos, jornalistas, perdão, falando sobre isso. Olha só, o governo montou um espetáculo burlesco com maus atores, disse o analista Gustavo Pedraza a uma rede nacional de televisão, referindo-se às ações militares ocorridas ontem na Praça Murillo, lá no Palácio Quemado. Soma-se a isso a senadora pela comunidade cidadã, Andréa Barrientos, que em declarações aos meios de comunicação de Cochabamba sustentou que estes eventos eram shows burlescos e exigiu que o governo do presidente Luiz Arce desse respostas à crise que o país atravessa. O país atravessa. E diz assim: primeiro, acreditamos que a democracia deve ser cautelosa com tudo. Mas o que aconteceu é um espetáculo burlesco. Exigimos investigação, esclarecimentos ao governo nacional e exigimos que dê respostas a crises. Não queremos mais espetáculos nem encenações. Da mesma forma, explicou que não há gasolina, os produtos são escassos, o dólar está a subir e a crise está a piorar. E em vez disso, em vez de dar soluções, fazem espetáculos desse tipo que dão muito o que pensar. Bom, tem outras opiniões aqui de jornalistas, tá? De jornalistas, de influenciadores, etc. E eu destaquei isso aqui para você. Logo, eu preciso falar que são opositores ao governo do Luiz Arce, ao atual presidente. Então eles entenderam que foi um espetáculo, são várias pessoas falando sobre isso. Eu vi estranhezas nesse tal golpe, mas não estou aqui na posição de dizer para vocês que foi um espetáculo burlesco, que foi montado, que foi teatralizado. Isso convém ao próprio Ministério Público da Bolívia, aos cidadãos bolivianos e a quem entende mesmo de política boliviana. Mas é claro que teve uma tentativa de golpe. É óbvio que teve uma tentativa de golpe. Agora, se foi combinado ou não, não sei. Sei que a tal tentativa foi fracassada, não deu certo, o cabeça está preso e ele agora deu mais popularidade ao atual presidente, né? Lá os caras deram uma tentativa de golpe, tentaram tomar o poder, destituir o presidente e tudo mais, né? Foi fracassado, ok. Questionando isso ou não, se foi teatralizado ou não, não são minhas palavras, tá? São de influenciadores, jornalistas, cientistas políticos e políticos da Bolívia que estão falando que foi um teatro. Mas, de fato, teve ali a tentativa de golpe, ok. Agora, tanque, soldados, fuzis, armas em dia normal, com pessoas nas ruas, com tropa na rua. Aqui no Brasil tinha gente vendendo algodão doce, velhinha com Bíblia na mão, pessoas de verde e amarelo, e aqueles que deveriam fazer a segurança não fizeram, olharam do prédio, fingiram que estava tudo bem, e agora aqui foi uma tentativa de abolição do Estado de Direito, terroristas, atentado no Brasil, tentativa de golpe de Estado, sem arma, sem tanque, sem soldado, sem um líder. Ora, vamos refletir um pouquinho. Essa imagem aqui da Bolívia mostra pra gente que toda a narrativa, tudo que está sendo falado no Brasil, é uma falácia, uma mentira do 8 de janeiro. Tá clara aqui a imagem. Para por aqui, não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.